Estamos entrando no segundo módulo, tá? Que ele fala sobre responsabilidade, não, sustentabilidade e responsabilidade social. Tá? Eu vou falar para vocês sobre a responsabilidade social e a sustentabilidade, tá bom? No setor público e o que são dentro da nossa sociedade, como que eles se apresentam dentro do nosso meio, no nosso cotidiano, tá? Como é feita. Então, eu vou falar para você qual o impacto que eles causam nas organizações, tanto dentro, né, como também nas políticas públicas e na nossa sociedade. Vou falar um pouco da definição e do tríplice resultado, né, do tríplice bottom line. Então, vou falar. A sustentabilidade é a capacidade de suprir as necessidades presentes e comprometer as possibilidades de gerações futuras, tá? Suprir suas próprias necessidades. No contexto organizacional, isso significa equilibrar as três dimensões, tá? Econômica, ambiental e social, o que chamamos de tri-bottom line. Não se trata de proteger o meio ambiente, mas criar valor a longo prazo para todos os stakeholders, né? E também a sustentabilidade nas organizações. Vou falar para vocês sobre isso, sobre no ambiental, no social e no econômico. A responsabilidade social, sustentabilidade, a capacidade que eles falam tanto, eu acredito que eles falam ao longo dos anos, lá não deixar cortar uma árvore, preservar nosso meio ambiente, preservar nossos animais, preservar tudo isso daí, tá? E também preservar os colaboradores, tá? O estado mental, o estado social deles, para que eles tenham um crescimento dentro da empresa, tal, e fora, né? Tanto profissional, a empresa ela tem que se preocupar tanto o pessoal do profissional que trabalha para ela, porque se ele estiver ruim como pessoal, ele vai ser um mau profissional. Essa é a realidade. Então ela tem que estar se preocupando com o estado mental dele, tá? Com a situação ali também da pessoa, da pessoa mesmo, né? Que a pessoa esteja bem. Então, às vezes tem empresa que cria vários benefícios, coloca parceria com academia, com psicólogos, né? Tem empresa que tem até advogados, né, que trabalham na área da família, né? Porque normalmente hoje vem crescendo as separações, quando ocorre aquela separação, então o funcionário acaba tendo aquela depressão, então o colaborador, né, acaba tendo aquela depressão, acaba tendo que passar com médicos e acaba tendo que fazer aquela separação. Então tem empresa também que tem esses benefícios aí. Mas e também a gente tem a ver o impacto aí na economia, tal, desenvolver tal projetos, igual eu falei anteriormente no módulo anterior, de desenvolver um projeto que vai prejudicar a nossa economia, principalmente se é uma empresa de grande poder, porque tem empresa que ela não sabe o tamanho, o impacto que ela causa, tanto na região da cidade, dentro da cidade, como na região e tanto no país. Então isso às vezes acaba atingindo até a nossa economia. Então a gente tem que analisar os impactos que essa empresa causa. Tá? Principalmente tem projetos que vai ser desenvolvido pelaquela empresa, que ela tem que analisar qual impacto que vai acontecer ali dentro da nossa economia. Até a economia local mesmo. Você veja, tem grandes empresas que vai se estabelecer dentro de uma cidade de 100 mil habitantes, ou vamos falar de 500 mil habitantes, 500 e poucos mil habitantes. Dependendo da estrutura daquela empresa, dependendo da abrangência daquela empresa em vender diversos produtos, ela pode mexer com a economia ali daquela cidade.
Porque aquela cidade vai ser reduzida, principalmente os microempreendedores, os empresários. Por quê? Porque aquela empresa, ela tem um impacto muito grande, é um poder muito grande naquilo que ela faz. Então, ela acaba reduzindo o poder daquelas pessoas ao redor ali de venda, poder de venda. E de compra também, porque aquelas pessoas ao redor ali compram em pequena quantidade, aquela empresa já adquire em grande quantidade. Então, aquelas pessoas ali, aqueles microempreendedores, empresários, não conseguem competir preço. É a mesma coisa a China, tá? Só que as nossas empresas vendem pelo valor de mercado. A China consegue vender valor abaixo de produção, porque a produção dela, o valor que eles vendem o produto é o valor abaixo da produção. Então, eles não pagam, a produção deles não equivale ao valor que eles vendem o produto. Não tem, né? Porque a produção deles, o valor é muito desvalorizado, os profissionais lá. Eles trabalham muito e ganham muito pouco, por isso que eu falo abaixo do valor de produção. Tá? Porque tem produto que a gente vende, é o produto de produção, é o valor do produto de produção aqui no nosso país, lá no país deles. Porque são pagos com o valor do pagamento dos colaboradores deles. Com o valor do produto, dá o valor de produção. Por isso que eu falo abaixo do valor de produção. Se você for comparar com o preço de mercado nosso hoje, com o preço deles lá, equivale a isso aí, tá? Então, o preço de mercado nosso chega a ser quase o triplo do valor lá que são vendidos os produtos dele, já com o valor de produção, tá? Que eles pagam lá os colaboradores deles. Então, esse é o impacto, estou falando na economia. O ambiental, eu vou falar para vocês, principalmente essas pessoas que são voltadas aí, que morrem por causa de animais. Vai ter um tempo que está surgindo doença. E normalmente esses experimentos são feitos de remédio, principalmente isso atingiu muito nossas empresas de remédios farmacêuticos. Não pode fazer mais teste em animais, estão sendo feitos em pessoas. E isso está sendo o quê? Prejudicial às pessoas. Porque você vai lá, compra um remédio, você é um teste, você está sendo testado, principalmente esses remédios que estão sendo lançados no mercado. Então, assim, a gente gosta dos animais, mas nós temos que preservar a vida humana, tá? A vida humana é mais importante. E nossas empresas é mais importante do que os animais. Por quê? Porque os seus filhos precisam comer, seus maridos precisam trabalhar, suas mulheres precisam ter um emprego, precisam se alimentar, vestir. Então, tudo o que a gente pode utilizar sintético, lógico, se a gente vai descobrindo novas formas de fazer teste, fazer novos medicamentos, tudo bem, utilizar essas novas formas, mas se não tem, vai ser os animais. Infelizmente, é essa a realidade, meu amigo. Isso daí se chama cadeia alimentar. Quando você destrói uma cadeia alimentar, sabe o que acontece? Dá um desequilíbrio na natureza. E é a mesma coisa com os humanos. Quando a gente destrói uma cadeia alimentar, um segmento que já vem vindo lá de anos, o que acontece? Acontece um desequilíbrio. Tá? Por isso que várias empresas nossas estão fechando, principalmente farmacêuticas e de cosméticos de limpeza. São produtos que a gente utiliza diariamente, mas são utilizados para fazer teste de animais. Você vai fazer teste em criança, vai fazer teste em adulto, em adolescente ou em pessoas? Não pode. Então, nós temos que olhar para isso, ter essa visão, que o mais importante é você preservar a raça humana para que a gente venha preservando, descobrindo formas de preservar os outros seres. Porque quanto mais a gente preservar a raça humana, mais a gente vai descobrir coisas para preservar os outros seres. Não ao contrário, a gente preserva eles sobrevivem à doença, a terremoto, a tudo isso daí. Eles são preparados, isso daí é da própria natureza. Eles são preparados para vivenciar e saber sobre isso. Não, eles são preparados para sobreviver, né?
situações como essa, né? Não ficar... E, e aí a gente tira esse segmento ali, essa cadeia que vem vindo de alimentar que a gente já tem, né, que é o que ocorre, onde vai acontecer um desequilíbrio. Começa a fechar nossas empresas e fortalece outros países. E isso que é prejudicial para nós. Tá? Então, a gente tem que priorizar aquilo que nos fortalece, não aquilo que nos atinge. Tá bom? Então, é você preservar o meio ambiente, preservar os animais, preservar... Bacana, você que é veterinário, essas coisas todas, bacana, é bem interessante. Mas agora você não permitir um teste, um animal que é preparado para aquilo, ou que fica no... Que na verdade hoje você vê que rato, tem ratos, né? Mas tem hamster, estão preparando o hamster para também fazer um teste. Você vê que não é uma coisa do bem, é uma coisa do mal. É uma pessoa, pessoas que é contra a raça humana. Quando você é igual o soro nosso, muitos são preparados em animais. São preparados em animais. Agora eu vou deixar de preparar um soro por causa de veterinário que não gosta, que faz esse tratamento, que coloca em animais porque o soro, além dele, ele tem que ser preparado, né? Ele é injetado dentro do animal. Então, aí tira o plasma dele, muitas curas ocorrem por utilização dos animais, e é devido a isso daí. Então, a gente tem que ter responsabilidade social, sustentabilidade, tudo isso daí, mas a gente tem que ter um limite de querer ter segurança, dar segurança para o animal, né? Até para a pessoa, acaba sendo limitante para as pessoas, imagina para os animais. Hoje tem criança que toma banho com um animal, cachorro, dorme com cachorro, beija com cachorro, sabe? E é transmitido doenças. E daí, se você vai ter que utilizar o animal para fazer medicamentos que possam salvar seu filho ou sua filha de uma doença que pode ter sido transmitida por eles, né? Então a gente tem que abrir ser consciente, a gente tem que ter responsabilidade social, sustentabilidade, mas a gente tem que ser consciente, tá, das coisas que acontecem. A gente não pode criar um mundo de ilusões, um mundo fantasioso, né? Então, eu acho importante todo o impacto que for desenvolvido, de ser desenvolvido com clareza, de ser desenvolvido assim com uma certa expertise, sabe? Com uma consciência assim mais elevada, com uma visão, sabe? Então, a gente tem que entender, a gente sempre tem que procurar mais o natural mesmo, buscar aquilo que é da natureza, porque quanto menos a gente utilizar química assim, nos nossos componentes, mais a gente vai viver. Agora, se você for colocar química em tudo que a gente for utilizar, medicação, cosmético, tudo vai acontecer o quê? Vai desenvolver mais câncer, a gente vai envelhecer mais rápido, a gente vai ter doenças mais agressivas mais rápido. Então, assim, a gente tem que ter essa visão, tá? Então, sobre responsabilidade social e sustentabilidade, então é sobre isso também que eu queria colocar esse ponto. Eu gosto bastante de falar também da Natura, nos meus livros eu falo bastante da Natura e da Unilever, que são empresas que preocupam com os seres humanos, tudo que eles fazem é medir o impacto que vai causar no nosso meio ambiente, com as pessoas ali. E também, eles também têm vários benefícios dentro da empresa deles, que isso é um benefício que é voltado para o próprio colaborador, que ajuda ele a ter uma estabilidade ali, tanto emocional e físico ali. Então, a gente tem a Natura mesmo, ela disponibiliza para a mãe que trabalha, tem filho recém-nascido, tem disponibilizado um berçário lá. Então, também, eles disponibiliza o psicólogo. Então, eu acho bem interessante isso daí, porque isso daí, esses benefícios que essas empresas beneficiam os colaboradores, faz com que eles tenham o menor problemas possível, tá? Tem problemas familiares ali que é deles resolver, mas assim,
pessoal mesmo deles. Então, isso ajuda, contribui para que eles tenham uma vida mais saudável, sejam uns colaboradores mais saudáveis, né? Então, eles busca esse crescimento ali, tanto dos colaboradores, né? E também buscando benefícios, parcerias, tem parceria com várias empresas, né? Eu tenho uma irmã que ela trabalha eu tenho dois sobrinhos que são autistas, e ela trabalha em uma dessas empresas, e essa empresa aí dá ajuda de custo aí para custear aí as clínicas que passa de autismo. Então, isso já reduz o problema da pessoa, porque essas clínicas são um valor altíssimo, né? E ela tem dois, né? Então, o valor já é um valor muito alto. E ela contribui lá aí a empresa contribui com essa clínica, e eu acho muito importante, porque já reduz, né, o problema do colaborador. Se o colaborador é um colaborador bom, você tem essa interação com o colaborador, ele tende a ser melhor ainda. Você pode ver que a pessoa não quer faltar de final de semana, a pessoa está lá sempre, cumpre os seus horários, faz o seu serviço direitinho, então ela busca ser melhor todo dia. Né? O colaborador que ele ganha benefício e ele sabe que aquele benefício é, é um benefício que é necessário, que se ele não tivesse, ele não tinha outro meio para, então ele da onde tirar, então ele consegue ter uma motivação. Então a pessoa consegue se motivar mais para trabalhar com mais agilidade, com mais foco, com mais expertise, com mais desenvolvimento, com performance, com uma alta performance mesmo, né? Então é bem interessante isso, que nós não percebemos isso, mas no cotidiano você acaba observando esse desenvolvimento do profissional e a capacitação dele, consegue trazer uma capacitação, né? Ele vem se capacitando para atender melhor ainda aquela empresa. Por quê? Porque ele fala, em outra empresa eu não vou ter esse mesmo benefício, né? E você vê que as empresas hoje a tendência é tirar os benefícios, tirar essas interações aí com, com o colaborador, com a colaboradora, né? Então são empresas muito dinâmicas, empresas que contribuem com responsabilidade social e sustentabilidade, porque responsabilidade social não é só preocupação com o impacto que vai causar um projeto, ou que vai causar ali no meio ambiente, preservação do meio ambiente, eu também só o físico do colaborador. Responsabilidade social também é isso. Tem pessoas, principalmente os filhos, né? Atinge os filhos daquele colaborador, que acontece, a tendência dele é reduzir a produção dele, né? Como pessoa, reduzir a visão dele, né? Porque a preocupação dele é focado naquela situação. Então, quando a empresa tem essa visão que pode contribuir ali, atingir até os filhos ali em benefícios, e ela consegue atender aquela situação da melhor forma possível, o que acontece? O colaborador, a tendência dele é sempre ser mais prestativo, mais atencioso, buscar crescimento ali dentro daquela empresa. Por quê? Porque ele precisa daquele benefício, e aquele benefício promoveu ali um crescimento ali para todos ali daquela família. Então, né? Então, eu gosto muito de falar sobre isso daí, no meu livro eu falo bastante a importância de a gente trabalhar em empresas que têm essa responsabilidade com o ser humano, né? Que é a empresa que vai lá, fica passando lá, que fez isso, que fez aquilo, depois você vai perguntar para os funcionários, colaboradores ali, a empresa não busca essa interação mesmo com o colaborador, esse contato, né, que você tem com o colaborador, né, tentando minimizar os problemas dele. Então, aí você acaba vendo que não é uma empresa tão boa, mas tem empresas igual essas, que são empresas que são excelentes, né? São empresas que se preocupam, têm uma responsabilidade realmente com o colaborador, e isso eu fico muito contente, né?
Então, eu gostaria de ressaltar isso daí também na responsabilidade, que não é só na responsabilidade das embalagens, de desenvolver embalagens que deterioram mais rápido no meio ambiente, não é só isso, tá? Que pode ser reaproveitadas, não é só isso. Responsabilidade ambiental, econômica vai além disso daí, tá? Além daquelas paredes da empresa. Principalmente, ela vai além igual à economia mesmo, como eu estava falando. A empresa ela tem que analisar a máxima, ela tem que analisar qual o impacto, né, que ela causa ali naquela economia. Igual nós temos bancos igual eu falei não sei se foi no anterior, no módulo anterior, de bancos digitais. Isso, essas empresas não são brasileiras. Então, para elas, o que elas fazem aqui dentro do nosso país não é interesse delas. Lógico que elas querem atrair mais clientes, ela quer buscar mais clientes, para ela vai ser bom. Mas não que isso, que elas tenham que se preocupar com o impacto que ela vai causar ali dentro daquele país. Quem tem que se preocupar com o impacto que ela está causando dentro do país é as pessoas que são passadas em concurso, ganham valores altíssimos, e não fazem uma regulamentação e uma regulação dessas empresas, a atuação dessas empresas dentro do nosso país. Não é porque chegou uma empresa lá que seja da China, do México, do Chile, da Argentina ou de qualquer outro lugar. A empresa ela tem que ter um cronograma dentro do nosso país, ela tem que ter leis que ela tem que seguir. Então, é importante ressaltar isso daí, que não é porque uma empresa veio de outro país, está atendendo o nosso país e está facilitando o sistema no nosso país, trazendo agilidade, trazendo transformação digital, trazendo essas interações, que ela não tem que obedecer leis, seguir a atuação do nosso país, seguir o cronograma do nosso país, a regulamentação do nosso país. Então, a gente, na hora que instalar, quando você for trazer, a mesma coisa, você fazer uma parceria, ou você tiver uma empresa, e essa empresa é grande, você vai colocá-la lá nos Estados Unidos, ou na França, ou na Alemanha. Chegando lá, você vai ter regras para seguir. Você não pode chegar lá, eu vou fazer desse jeito, eu vou colocar dessa forma, eu vou fazer. Não, o nosso país é assim. Então, isso é muito preocupante para os profissionais não ter essa visão. E essas pessoas ganham valores exorbitantes, né? Para analisar essas empresas, a atuação, fazer a fiscalização dessas empresas e não ver o que ocorre por detrás dessas empresas. Sabe? Então, assim, eu não estou falando que é só os bancos digitais, se é Nubank ou Inter ou qualquer outra empresa. Estou falando do impacto que elas causam. Então, a gente tem que analisar isso e saber qual o limite que essas empresas têm dentro daquela cidade, daquele país. Né? Então, chegou uma empresa dentro do nosso país, a gente tem que ter umas regras a ser seguidas, sabe? Principalmente para não impactar os nossos já empresários dentro daquele país. Que a gente tem que preservar o nosso setor empresarial, nosso setor industrial. Porque, na realidade, o governo, ele só é um intermediador. Ele faz coletagem dessas empresas, para quê? Para depois, para intermediar, para passar para a educação, passar para transporte, passar para a saúde, para o meio ambiente, sabe? Então, para fazer pagamento de presidente, vice, senador e outras servidores públicos, prefeitos, juízes. Então, a gente tem que ter essa visão, que nós não podemos perseguir as nossas empresas, nossas indústrias. Nós temos que trabalhar em conjunto com essas empresas para que elas cresçam, para que fortaleçam o nosso país. Então, responsabilidade social é isso.
Tá? Responsabilidade social e sustentabilidade é isso, é algo que você possa aguentar ali, que você possa sustentar, né? Você não pode ir além daquilo porque pode quebrar o seu país, pode quebrar a sua cidade, pode quebrar os profissionais. Então a gente tem que fazer o quê? Criar ações que minimize o impacto de tal situação ali, ou de tal empreendimento, ou de tal empresa, principalmente quando é de fora, né? A gente vê isso também igual, se for uma empresa que vai fazer um projeto muito grande dentro do país, a gente tem que tentar saber qual é o tipo de projeto, entender o projeto, tentar compreender, projetar aquilo antes para saber qual o impacto que vai ser dentro do país, porque muitas vezes pode atingir nossa economia, principalmente se for uma empresa muito grande. Se for uma empresa Petrobras, se for uma empresa aí, umas outras empresas que a gente tem que são grandes dentro do país. Então a gente tem que analisar sempre o impacto que elas causam, dependendo do tamanho dela. Fazer análise do tamanho da empresa e o impacto que ela pode causar ali na região, na sociedade, no meio ambiente, no social, até mesmo os colaboradores dela. Tá bom? É só isso e nós vamos falar no próximo módulo. Nós vamos falar também de transformação digital. Tá bom? Até o próximo módulo.